Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do terceiro trimestre de 2023 da Suzano, que basicamente, pessoal, teve seus resultados fortemente aqui impactados negativamente. Quando a gente observa a receita líquida, foi reportado no terceiro trimestre de 2023 8,9 bilhões de reais. Porém, se a gente comparar em relação ao segundo trimestre de 2023 versus terceiro trimestre de 2023, ou seja, no trimestre passado, representa uma queda de 2%, onde eles tinham reportado aqui 9,1 bilhões de reais. E se a gente comparar no mesmo período do ano passado, ou seja, terceiro trimestre de 2023 versus terceiro trimestre de 2022, isso representa uma queda de 37% na receita líquida da empresa, reportando então 8,9 bilhões versus 14, quase 2 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022, representando uma queda de 37%, realmente uma queda muito forte na receita da empresa. E quando a gente observa a geração de caixa ajustado, ou seja, isso aqui é a EBITDA recorrente da empresa, a gente observa que houve uma queda de 6% em relação do segundo trimestre de 2023 versus o terceiro trimestre de 2023, ou seja, reportando aqui uma geração de caixa, uma EBITDA bem abaixo em relação ao trimestre passado. E quando a gente observa para o ano passado, no mesmo período, ou seja, terceiro trimestre de 2022, a gente observa uma queda de 57%, muito mais robusta em relação ao segundo TRI 2023, reportando aqui 57% de queda, onde lá atrás reportou uma EBITDA ajustada de 8,5 bilhões de reais e agora reportou 3,6 bilhões de reais. De fato, queda nos seus resultados, consequentemente, cotações deverão seguir resultados no médio a longo prazo e as cotações, a tendência é despencar. Aí, quando a gente observa aqui em relação ao lucro líquido da empresa, ou seja, resultado líquido, a gente vê que a empresa, então, reporta no terceiro trimestre de 2023 um prejuízo de quase 730 milhões de reais, sendo que no trimestre passado reportou 5 bilhões de reais de lucro líquido. E aí, se a gente compara em relação ao terceiro trimestre de 2022, ou seja, no mesmo período do ano passado, tinha reportado 5,4 bilhões de reais. E aí a gente vê, de fato, a empresa tendo seus resultados impactados negativamente, tanto na receita, tanto na geração de caixa e também no lucro líquido da empresa. Aí, consequentemente, se a gente observar, a geração de caixa operacional diminuiu em 14% em relação ao trimestre passado e em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, terceiro TRI 2022 versus terceiro TRI 2023, foi uma queda de geração de caixa operacional de 73%. Consequentemente, os indicadores de dívida líquida sobre EBITDA ajustada cresceram de 2 vezes para 2,6 vezes em relação ao trimestre passado, e se a gente observar, isso representa um acréscimo aqui de 0,6 vezes, ou 0,6 pontos aqui de crescimento. E se a gente comparar em relação ao terceiro trimestre de 2022, foi um aumento de 0,4 vezes da dívida líquida sobre EBITDA ajustada, o que de fato isso representa na prática que a empresa precisa aqui de 2,6 anos para poder honrar toda a sua dívida. E aí, nenhum alarme aqui nesse sentido, não precisa também achar que a empresa agora vai falir, claro que não, a empresa aqui tem suas dívidas ainda controladas e esse nível de alavancagem é bem tranquilo para o segmento da empresa. Então a empresa ainda gera caixa, porém a gente observa que tem um alerta aqui, porque a geração de caixa foi fortemente impactada, principalmente em relação ao ano anterior no mesmo período, e aí a empresa precisa melhorar esses resultados operacionais. Aí, se a gente olhar pelos negócios da empresa, e principalmente papel e embalagem, a gente vê que o preço médio líquido ele despencou, e isso mostra justamente o impacto em relação ao terceiro TRI 2022. Então isso aqui é uma das justificativas também para os resultados do terceiro TRI 2023 serem bem abaixo em relação ao terceiro TRI 2022. Se a gente pegar, por exemplo, o preço médio líquido, na época era bem maior em relação ao terceiro TRI de 2023. E aí, consequentemente, foi impactado. Se a gente pegar também o volume de vendas, foi bem mais abaixo no ano de 2023, especialmente no terceiro trimestre de 2023, versus o terceiro trimestre de 2022, e já reportaram aqui uma leve melhora em relação ao segundo TRI de 2023. Então, de fato, o volume de vendas aí diminuiu em relação ao terceiro TRI de 2023. Se a gente pegar em relação também à celulose, tanto em preço em dólar quanto em real, a gente vê queda nesses preços. E se compararmos os terceiro TRI de 2023
versus o terceiro TRI 2022, e aí a gente vai ver os impactos sendo reportados aí pela empresa, especialmente pela queda dos preços de celulose e também de papel e embalagens. Aí se a gente observar, isso impacta consequentemente a EBITDA ajustada e a margem EBITDA da empresa, que despencou aí em relação ao terceiro TRI de 2022 versus terceiro TRI de 2023. Se a gente pegar o projeto cerrado da empresa, que visa ter um progresso de reportar melhores resultados e mais eficiência operacional, a gente vê que vem progredindo e já tem aqui 78% até o atual momento, já concluído, e chegará em junho de 2024 a 100% construído o projeto cerrado, e consequentemente esse investimento forte que eles vêm aplicando vai dar um retorno bem interessante e geração de caixa para a empresa. Se a gente for observar aqui, o custo caixa de produção está em torno aqui, mais ou menos, de R$500 por tonelada, após aqui o ramp-up que eles vão realizar. Então, de fato, tem muito a agregar aqui para a empresa. Se a gente observar a gestão financeira da empresa e a dívida líquida, a gente vê que essa dívida líquida nem mudou em relação ao trimestre passado, ou seja, junho de 2023, praticamente subiu em torno aqui de 200 milhões, porém, uma dívida ainda bem controlada. O que de fato aumentou aqui seus indicadores foi justamente essa queda na geração de caixa. Consequentemente, a empresa aqui ela teve uns indicadores prejudicados nesse sentido. E aí, se a gente observar, um indicador, ele agora é de 2,7 vezes, se a gente observar em relação a dólar, e em reais fica em torno aqui de 2,6 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA. E aí, se a gente comparar lá atrás, por exemplo, em setembro de 2022, esse indicador era de 2,2 vezes. Então, de fato, aumentou porque houve uma queda robusta aqui na geração de caixa da empresa. Porém, ainda nenhum receio, porque a empresa tem caixa e tem caixa aqui para honrar com suas dívidas de curto a médio prazo tranquilamente. E ainda vai continuar gerando bom caixa, desde que tenha aqui uma eficiência operacional e esse ciclo de commodities, pessoal. A gente vê esse ciclo de commodities, preço caindo, consequentemente vai impactar os resultados da empresa. Porém, os preços vão voltar a subir e, consequentemente, a empresa vai reportar bons resultados. Então, em ciclo de commodities, quando você vê os preços das commodities caindo, consequentemente, as ações devem despencar, e aí é um bom cenário para você avaliar a compra do papel. E aí, no mínimo, manter o papel, caso você já tenha em carteira. Aí, se a gente observar em relação ao atual ajuste do caixa, a gente observa aí 620 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023. Então, de fato, a empresa ela gerou um pouquinho de caixa. E aí, quando esse gráfico mostra aqui relação de lucro líquido versus cotações, a gente tem mais ou menos uma média aqui se a empresa está barata ou está cara, porque cotações irão seguir resultados no médio a longo prazo. E aí, nesse cenário, a gente vê que o lucro caiu, consequentemente, a gente observou as cotações caindo e, basicamente, as cotações atuais precificam os lucros atuais da empresa. Ou seja, basicamente, as cotações atuais estão aqui no preço justo, entre aspas, precificando os lucros da empresa. Então, nesse momento, pessoal, fico apenas aqui observando essa empresa. É uma boa empresa do setor de commodities, porém, prefiro aqui observar a Klabin ou a Irani e ficar no meu radar essas duas empresas citadas. A Suzano aqui, basicamente, eu observo apenas porque é uma gigante também no setor e ela merece nossa atenção. E aí, caso você tenha interesse em aprender a investir, recomendo aqui a leitura desse e-book, que vai ficar o link na descrição do vídeo, que tem como você se organizar financeiramente, e além disso compartilho os 5 pilares essenciais da minha estratégia de investimento e você vai estar aprendendo a investir melhor o seu dinheiro. E aí também aproveito a oportunidade e convido você a se inscrever no meu canal. O canal irá trazer resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também trazer notícias do mercado financeiro. Então é muito importante que você se inscreva no canal, acione o sininho, deixe aquele like e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Até a próxima, pessoal!